Nação Celeste, a contratação do Gerson ela ainda continua repercutindo para além do futebol brasileiro. E no futebol sul-americano, o impacto também foi gigantesco, tá? Mesas redondas, a gente tem os jornais convencionais, os torcedores falando dessa contratação e muita gente colocando o Cruzeiro no primeiro patamar, na primeira prateleira desse futebol, pensando principalmente em Libertadores. Bora para mais um conteúdo. Tá aí a capa da Nação Celeste. Antes de mais nada, já peço aquele like mais do que humilde, a meta de 500 joinha. Eu conto com vocês para alcançarmos mais uma por aqui. Se inscreva, comenta, hype o nosso conteúdo, também compartilhe o nosso vídeo nos grupos de WhatsApp, Face, Telegram, enfim. Manda pra geral porque a imprensa sul-americana está maluca com o Cruzeiro. Vamos lá, Nação Celeste. Primeiramente eu quero trazer para vocês aqui uma espécie de mesa redonda, né, barra virtual, porque nas quatro extremidades aí a gente tem jornalistas, né, que estão numa bancada e no meio um agente de mercado que conhece muito futebol brasileiro falando dessa contratação do Gerson no Cruzeiro. Eu vou dar play, tem uma legenda aí, tá, que os créditos ficam por conta do Brasil na Veia, perfil no YouTube, e a gente vai acompanhar o que foi dito do Maior de Minas, dessa contratação, desse impacto financeiro, mas tem mais conteúdo, bora lá. Quiero decirles algo, en este momento Cruzeiro es el tercer equipo con más dinero en Brasil. Porque, viste que si uno no tiene conocimiento profundo de la realidad del fútbol brasileño, uno piensa que Corinthians, uno piensa que Internacional, uno piensa que, yo qué sé, Vasco da Gama. No, es el tercer equipo en este momento que más guita tiene en Brasil. Mira. O sea, está muy bien Cruzeiro. Así que habrá hecho Y buen contrato, contrató al Chico da Costa con un salario muy, pero muy importante anualmente. Es una guita, yo te digo, si está 2 años, si aguanta 2 años en el Cruzeiro, si después maneja la plata con, yo te diría, con un cierto respeto, no tiene inconveniente después en el resto de su vida. Y Cruzeiro que era de Y Ronaldo. ese jugador fue ofrecido a Peñarol, el más de una oportunidad y Peñarol le dijo no. Sí, sí. No. Y contrató a Gerson ahora. Y ese jugador, cuando fue el presidente de Peñarol a la radio, dijo que había mantenido una charla en determinado momento por teléfono. Yo quiero decir que no es cierto. A ver, que eso es cierto. Pero como que no lo tenía tan claro, ¿viste? El tema y todo lo demás. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque él estuvo con el jugador. Vos sabés Correcto. que, ratificando eso que decís vos, desde el punto de vista de lo Cruzeiro chega forte na canal Libertadores. económico, Juan Manuel daba información estos días de la llegada de Gerson y una cifra importante que ha pagado Cruzeiro. Sí, 30 millones de euros pagó Cruzeiro por Gerson. Es aquel volante, Julio, si te acordás, de Flamengo, que la rompió toda en el Mengao, que juega en la selección de Brasil, va a ir al Mundial. Bueno, Peñarol lo eliminó al Flamengo de Gerson en aquel 2024. Se fue al Zenit de Rusia y ahora Cruzeiro pagó 30 millones de euros por el jugador. Era el 8 del Flamengo, que fue el único que jugó contra Peñarol, que la rompió, y a partir de esos partidos con Peñarol lo empezaron a llamar a la selección brasileña. Bueno, eso ratifica plenamente lo que estamos diciendo, ¿no? El poderío económico en este momento del Cruzeiro, que es el tercer equipo con más dinero en Brasil en este momento. Mira, Julio, y en ese equipo, Chico da Costa llega para sustituir a Gabigol, que erró el penal, Gabigol, que terminó con la eliminación y la derrota de Cruzeiro en la final con Corinthians, ¿no? Sí. En la semifinal fue. En la semifinal. Después jugó con Corinthians la final de la Copa Brasil. Correcto. Y contrató a Tite como técnico también Cruzeiro. Sí, Que estará mira, bien. en el 2021 Ronaldo compró el Cruzeiro por 78 millones de dólares y el año pasado lo vendió por 119 millones de dólares. Lo hizo crecer, ¿no? La verdad que hizo una buena inversión ahí Ronaldo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tremendo. Estaba mirando toda una historia de Ronaldo, ¿no? De lo que salía Ronaldo. Ronaldo llegaba a entrenar a veces sin dormir, ¿viste? Bom, nação, além dessa repercussão, né, que vocês acabaram de ver aí, de jornalistas lá no Uruguai, né, eles citaram ali a questão do poderio financeiro do Cruzeiro, enfim. Há uma preocupação também dos nossos amigos colombianos, tá? Aí no caso de uma maneira mais macro, referente aí ao futebol brasileiro. O Fabrício Romano, né, trouxe a informação
a respeito dos moldes da negociação entre Cruzeiro e Zenit envolvendo o Gerson, e teve um colombiano que falou o seguinte, ó: é impossível que outra equipe colombiana volte a vencer a Copa Libertadores. Os brasileiros gastam mais dinheiro em uma única contratação do que o valor total do elenco mais valioso do país, que no caso é o Atlético Nacional, que custa aí cerca de 21,8 milhões de dólares. É o valor de mercado de todo o elenco do Atlético Nacional. Então é um impacto que vai gerando algum certo incômodo, né? Nos nossos amigos aqui sul-americanos. E de uma maneira um pouco mais leve, outro também que destacou essa chegada do Gerson foi o Diário Olé. Diário Olé, conhecidíssimo de vocês, que destacou, repercutiu essa chegada do Gerson, repito, de uma maneira mais cautelosa, né? Trata-se de ninguém menos que Gerson, o meio-campista de 28 anos, que após 2 passagens pelo Flamengo, jogou no Zenit. Ele traz consigo uma vasta experiência de futebol europeu, atuando por Roma, Fiorentina e Olympique de Marselha. Tite considera Gerson indispensável para a disputa da Copa Libertadores de 2026. Então, a gente tá falando aí, né, de argentinos, colombianos, uruguaios, e pode ter certeza que também os equatorianos, peruanos, paraguaios, chilenos, enfim, em geral repercutindo essa contratação do Gerson, que repercute porque trata-se da maior contratação, né, em termos financeiros, da história do futebol latino. A gente tá falando da América do Sul, a gente fala do Brasil, mas pode pegar qualquer contratação da América do Norte, América Central, em números, a do Gerson é maior. Ficava apenas a contratação do Son lá na MLS, né, como valores acima. O Gerson passou por alguns poucos milhões de euros, mas passou então, a maior contratação da América Latina, nação celeste. E tá aí, se chegou até aqui, comenta, repercute você também o que você achou desses comentários, deixa o like, hype o vídeo, a qualquer momento voltamos com mais conteúdo, até a próxima, tamo junto.